Você já teve aquela sensação de que algo não está certo, mesmo quando tudo parece perfeito na superfície? Essa sensação começou no 4º mês de gravidez. Estava sentada no consultório médico, segurando a imagem do ultrassom com as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, quando percebi que estava chorando sozinha. Maurício estava ao meu lado, fisicamente presente, mas seus olhos estavam vazios. Ele sorriu quando o médico apontou para a pequena forma na tela e disse: "É uma menina", mas o sorriso não alcançou seus olhos. "Vamos comemorar hoje à noite", ele disse enquanto saíamos do consultório, apertando minha mão com um entusiasmo que parecia ensaiado. "Tudo o que você quiser." Acabamos não comemorando. Maurício ligou às 6 da tarde dizendo que precisava resolver um problema no trabalho, algo sobre um cliente importante que não podia esperar. Jantei sozinha, olhando para aquela imagem em preto e branco, tentando ignorar o nó que crescia em meu estômago. Nossa vida não era perfeita antes da gravidez, mas era sólida. Nos conhecemos na faculdade, casamos aos 26 e passamos 3 anos construindo nossa rotina. Maurício trabalhava em uma empresa de marketing, sempre ambicioso, sempre querendo mais. Eu era professora de literatura no ensino médio, apaixonada por meus livros e meus alunos. A gravidez não foi planejada, mas depois do choque inicial senti uma alegria imensa. Maurício também pareceu feliz no começo. Ele passou semanas pesquisando os melhores berços, as marcas mais seguras de cadeirinhas para carro, fazendo planos para o quarto do bebê. Quando foi que isso mudou? Quando seu entusiasmo se transformou em distância? Talvez tenha sido naquela noite, quando cheguei em casa e o encontrei olhando fixamente para a tela do computador, com uma expressão que nunca tinha visto antes. "Tudo bem?" perguntei, deixando as sacolas de compras na bancada da cozinha. Ele fechou o laptop rapidamente, como se eu tivesse flagrado algo que não deveria ver. "Só cansado", respondeu, passando a mão pelo cabelo. "Como foi seu dia?" "A obstetra disse que está tudo normal", comentei, sentando ao seu lado. "Quer ver as novas fotos do ultrassom?" "Agora não", ele disse, levantando-se. "Tenho algumas coisas para terminar. Podemos ver depois do jantar." Nunca vimos as fotos naquela noite, nem na seguinte. As mudanças foram sutis no início. Ligações que ele atendia em outro cômodo. Mensagens que chegavam tarde da noite, que ele dizia serem do trabalho. Horas extras que se tornaram mais frequentes. Jantares com clientes que nunca tinham nome. "Estou imaginando coisas?" perguntei para minha amiga Camila, enquanto tomávamos café em uma tarde de sábado. Maurício tinha saído para resolver assuntos do trabalho, mesmo sendo fim de semana. "Homens ficam estranhos quando a mulher está grávida", ela respondeu, tentando me tranquilizar. "Meu cunhado quase surtou quando minha irmã engravidou. É o medo da responsabilidade." Aceitei aquela explicação porque era mais fácil do que enfrentar a verdade. Porque a alternativa machucava demais. Uma noite, acordei às 3 da manhã e o lado dele na cama estava vazio. Encontrei-o na sala, no escuro, apenas com a luz azulada do celular iluminando seu rosto. "Não consegue dormir?" perguntei, sonolenta. Ele se assustou, quase derrubando o telefone. "Só checando alguns e-mails", disse, bloqueando a tela rapidamente. "Às 3 da manhã? Tenho uma apresentação importante amanhã", ele explicou, levantando-se. "Vamos voltar para a cama." Quando deitou ao meu lado, não me abraçou como costumava fazer. Ficou de costas, distante, como se houvesse um muro invisível entre nós. Fiquei olhando para o teto, sentindo minha filha se mexer dentro de mim, enquanto as lágrimas silenciosas molhavam o travesseiro. Será que eu estava exagerando, ou realmente algo estranho estava acontecendo? No dia seguinte, enquanto arrumava o armário para guardar as primeiras roupinhas da bebê, encontrei um recibo no bolso de um paletó de Maurício. Era de um restaurante caro, de 2 dias atrás, uma noite em que ele disse que estava trabalhando até tarde. O valor era para 2 pessoas. Segurei aquele pequeno pedaço de papel entre os dedos, sentindo o mundo girar ao meu redor. Poderia ser apenas um almoço de negócios que ele esqueceu de mencionar. Poderia ser qualquer coisa.
Mas no fundo, eu sabia. Quando Maurício chegou em casa naquela noite, guardei o recibo no meu bolso e sorri como se nada estivesse errado. Servi o jantar. Conversamos sobre nomes para a bebê. Ele sugeriu Alice. Concordei, engolindo o nó na garganta. Depois, enquanto ele tomava banho, fiz algo que nunca pensei que faria. Peguei seu celular. Estava bloqueado, é claro. Tentei nossa data de aniversário de casamento. Nada. Tentei sua data de nascimento. Nada. Quando estava prestes a desistir, tentei 2308. 23 de agosto, o dia em que nos conhecemos na faculdade. O telefone desbloqueou. Minhas mãos tremiam enquanto abria seus aplicativos de mensagem. E lá estava. Conversas com uma mulher chamada Denise. Mensagens que deixavam claro que não era a primeira vez que se encontravam. Planos para se verem. Palavras de carinho que um dia foram direcionadas a mim. Deixei o celular exatamente onde estava e voltei para o quarto antes que ele saísse do banho. Sentei na beirada da cama, passando a mão pela minha barriga de 6 meses, tentando proteger minha filha de uma dor que ela ainda não podia compreender. "O que está acontecendo, Maurício?" Perguntei quando ele entrou no quarto. Ele me olhou com uma expressão confusa. "Como assim?" "Entre nós." Continuei, mantendo minha voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam cair. "Você está diferente, distante." Ele suspirou sentando ao meu lado, mas mantendo uma distância calculada. "Estou apenas preocupado com o trabalho, com as contas, com tudo que está por vir." "Só isso?" Houve uma hesitação quase imperceptível antes de sua resposta. "Claro que sim." "O que mais seria?" Naquele momento, tive a chance de confrontá-lo, de mencionar o recibo, as mensagens, as mentiras. Mas algo me impediu. Talvez fosse medo da resposta, ou talvez fosse a esperança tola de que tudo não passasse de um mal-entendido, que ele voltaria a ser o homem por quem me apaixonei. "Nada", respondi finalmente. "Deve ser só a gravidez me deixando emotiva." Ele sorriu, parecendo aliviado, e beijou minha testa. "Vai ficar tudo bem", prometeu. Mas enquanto ele dormia tranquilamente ao meu lado algumas horas depois, eu permaneci acordada, olhando para as sombras no teto, sentindo o peso daquela mentira entre nós. Será que as pessoas mudam tão rápido? Ou eu simplesmente nunca o conheci de verdade? As semanas seguintes passaram num estranho limbo. Eu, grávida de 7 meses, vivia entre a ansiedade da chegada da minha filha e o medo crescente de que meu casamento estava desmoronando. Maurício e eu coexistíamos na mesma casa como 2 estranhos cordiais, trocando sorrisos educados e conversas superficiais sobre o clima, o trabalho, planos para o quarto do bebê, mas nunca sobre nós dois. Em uma manhã de sábado, encontrei Maurício no quarto que estávamos preparando para Alice. Ele montava o berço que tínhamos escolhido juntos meses antes, quando a gravidez ainda parecia unir-nos em vez de separar. "Precisa de ajuda?" perguntei, parando na porta. Ele não levantou os olhos das instruções de montagem. "Estou quase terminando." Observei-o trabalhar, seus movimentos metódicos, sua concentração intensa nas peças de madeira como se fossem o problema mais complexo do universo. E talvez fossem, para ele. Cada parafuso apertado o aproximava de uma realidade que ele parecia querer evitar. "Estava pensando em irmos ao shopping depois, comprar mais algumas coisas para a Alice", sugeri, acariciando minha barriga proeminente. Maurício finalmente olhou para mim, e por um instante, vi algo em seus olhos. Culpa? Medo? Arrependimento? Antes de ele desviar o olhar novamente. "Hoje não vai dar", respondeu. "Tenho um compromisso mais tarde." "Sábado à tarde?" "É uma reunião de emergência. O projeto do cliente Rivelo está com problemas." Assenti, fingindo acreditar. "Tudo bem. Vou com a Camila então." "Ótimo", ele respondeu, voltando sua atenção para o berço. Saí do quarto sentindo aquele nó familiar no estômago. O nome Rivelo não me era estranho. Era o sobrenome de alguém? E então me lembrei. Denise Rivelo. A mulher das mensagens. Não era um cliente. Era ela. Naquela tarde, enquanto caminhava pelo shopping com Camila,
Minha mente estava em outro lugar. Passávamos por vitrines coloridas, cheias de minúsculos macacões, sapatinhos e brinquedos, mas eu mal os registrava. Terra para Carolina. Camila estalou os dedos na frente do meu rosto. Você está no piloto automático desde que chegamos. Desculpe, murmurei, forçando um sorriso. É só o cansaço da gravidez. Camila me estudou com aqueles olhos perspicazes que sempre pareciam enxergar através das minhas desculpas. Tem certeza que é só isso? Como estão as coisas com o Maurício? Hesitei. Parte de mim queria desabafar, contar sobre as mensagens, o recibo, as mentiras crescentes. Mas outra parte ainda se agarrava à esperança de que tudo não passasse de um mal-entendido, que eu estivesse exagerando. Está tudo bem. Menti. Ele anda ocupado com o trabalho. Carolina, Camila segurou minhas mãos, me forçando a parar e olhar para ela. Somos amigas há 15 anos. Eu sei quando você está mentindo. Meus olhos se encheram de lágrimas antes que pudesse contê-las. Ali, no meio do shopping, com pessoas passando apressadas ao nosso redor, desabei. Contei tudo. As mensagens, a distância, as desculpas cada vez mais frequentes. Você confrontou ele? Camila perguntou quando terminei. Balancei a cabeça. Tenho medo da resposta. Caro, você não pode continuar assim. Essa ansiedade não faz bem para você nem para o bebê. E se ele admitir? E se for realmente o que estou pensando? O que faço então? Camila suspirou, apertando minhas mãos. Um passo de cada vez. Primeiro, você precisa da verdade. Voltei para casa decidida a ter aquela conversa, a exigir respostas. Mas quando cheguei, a casa estava vazia. Sobre a mesa da cozinha, um bilhete com a letra apressada de Maurício. Saí com o pessoal do trabalho. Não me espere acordada. Sentei-me no sofá, exausta física e emocionalmente. Por mais que tentasse negar, os sinais estavam se acumulando. Não eram coincidências, não eram exageros da minha parte. Era algo real e doloroso se desenrolando bem diante dos meus olhos. Peguei meu celular e, após um momento de hesitação, digitei no buscador. Denise Rivello. O primeiro resultado era um perfil em uma rede social. A foto mostrava uma mulher de cabelos longos e escuros, sorriso brilhante, corpo esguio. Bonita, jovem, sem uma barriga de grávida. O oposto de como eu me sentia naquele momento. Deslizei pela página, mesmo sabendo que cada nova informação seria uma pequena punhalada. E então parei. Em uma foto recente, ela estava em um restaurante. O mesmo restaurante do recibo que encontrei no paletó de Maurício. E a data coincidia. Fechei os olhos, respirando fundo, tentando conter a onda de náusea que me invadiu. Não eram mais apenas suspeitas. Eram evidências, peças de um quebra-cabeça que eu não queria montar, mas que se formava mesmo assim. Quando ouvi a porta da frente se abrir, já passava das 11. Permaneci sentada na penumbra da sala, apenas uma pequena luminária acesa ao meu lado. Maurício entrou, parecendo surpreso ao me ver acordada. Pensei que estaria dormindo, disse, tirando o casaco. Precisamos conversar, respondi, minha voz estranhamente calma. Ele hesitou, depois sentou-se na poltrona oposta à minha. Sobre o quê? Sobre você, sobre nós, sobre a verdade, Maurício. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. Do que você está falando? Quem é Denise Rivello? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Vi suas mãos apertarem os braços da poltrona, seus ombros tensos, sua respiração alterada. Uma colega de trabalho, respondeu finalmente. Uma colega com quem você janta à noite? Com quem troca mensagens às 3 da manhã? Com quem você está hoje, em vez de estar comigo, comprando coisas para nossa filha? Sua expressão mudou, transitando da surpresa para a defensiva. Você andou mexendo no meu celular? Me seguindo? Senti uma onda de raiva me invadindo. Isso é tudo o que você tem a dizer? Estou questionando sua infidelidade e você está preocupado com sua privacidade? Você está exagerando, Carolina. Denise é apenas uma amiga, uma colega. Estamos trabalhando em um projeto importante juntos, só isso. Por favor,
Minha voz falhou. Não insulte minha inteligência. Eu vi as mensagens, Maurício. Eu vi como você fala com ela, como marca encontros, como mente para mim. Ele se levantou, passando as mãos pelo cabelo em um gesto de frustração. Você está emotiva por causa da gravidez. Está vendo problemas onde não existem. Estou emotiva porque meu marido está me traindo quando estou prestes a dar à luz nossa filha. As lágrimas finalmente escaparam, rolando pelas minhas bochechas. Como você pôde fazer isso conosco? Com a Alice? Maurício ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o chão. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, quase um sussurro. Eu não planejei isso, simplesmente aconteceu. A confirmação, mesmo esperada, atingiu-me como um golpe físico. Senti o ar deixar meus pulmões, meu coração apertando dolorosamente no peito. E agora? Perguntei, mal reconhecendo minha própria voz. O que acontece agora, Maurício? Ele voltou a sentar, parecendo repentinamente pequeno diante de tudo que estava desmoronando. Eu não sei, admitiu. Estou confuso. Confuso. Repeti, a palavra amarga na minha boca. Você destruiu nossa família por estar confuso. Não é tão simples assim, Carolina. As coisas entre nós já não eram as mesmas antes da gravidez. E depois, com o bebê vindo, tudo ficou mais complicado, mais sufocante. Sufocante, repeti novamente, sentindo cada palavra dele como uma nova ferida. Nossa família é sufocante para você? Não foi o que eu quis dizer. Ele suspirou, frustrado. Olha, podemos conversar sobre isso amanhã? Estou cansado, você está emotiva. Não é o melhor momento. Levantei-me com dificuldade, minha barriga pesada lembrando-me da vida inocente que crescia em meio a todo aquele caos. Quando seria o melhor momento, Maurício? Depois que a Alice nascer? Ou talvez você prefira esperar até ela ter idade suficiente para entender por que o pai prefere estar com outra mulher em vez de com ela? Carolina. Não. Interrompi, erguendo a mão. Não quero ouvir mais desculpas ou mentiras. Você fez sua escolha. Agora é minha vez de fazer a minha. Caminhei até nosso quarto. Não, meu quarto agora. E fechei a porta. Sentei na beirada da cama, as mãos trêmulas acariciando minha barriga, sentindo os movimentos suaves de Alice. Vai ficar tudo bem, meu amor. Sussurrei, mais para me convencer do que para confortá-la. Mamãe vai cuidar de você, não importa o que aconteça. Naquela noite, enquanto Maurício dormia no sofá da sala, permaneci acordada, olhando para o teto, pensando em como nossa vida tinha chegado àquele ponto. A verdade que eu tanto temia estava agora exposta, crua e dolorosa, impossível de ignorar. Quantas vezes nos agarramos a uma mentira confortável, mesmo quando a verdade já está clara diante de nossos olhos? O que você faria no meu lugar? Os dias que se seguiram à nossa conversa foram tensos e silenciosos. Maurício e eu morávamos na mesma casa, mas habitávamos mundos diferentes. Ele dormiu no sofá por 3 noites, depois voltou para a cama como se nada tivesse acontecido, mantendo uma distância respeitosa, nunca me tocando. Não voltamos a falar sobre Denise, como se aquela conversa tivesse sido apenas um pesadelo que ambos queríamos esquecer. Eu estava no 8º mês de gravidez, e o tempo parecia se arrastar. Cada movimento da Alice dentro de mim era um lembrete do que estava em jogo. Não era apenas minha vida, mas a dela também. Numa tarde, estava organizando os últimos detalhes do quarto do bebê quando encontrei Maurício na cozinha, olhando fixamente para a tela do celular. Estou pensando em ficar uns dias na casa da minha mãe, anunciei, apoiando-me na bancada. Ele ergueu os olhos, surpreso. Por quê? Preciso de espaço para pensar, para decidir o que fazer depois que a Alice nascer. Carolina, não é necessário. Podemos resolver isso aqui mesmo. Resolver o que exatamente? Você nem ao menos admite que existe um problema. Ele suspirou, colocando o celular de lado. Eu disse que estou confuso, que cometi um erro. Mas isso não significa que quero acabar com nosso casamento. E o que você quer, Maurício? Continuar com essa situação?
Ter duas mulheres? Uma família aqui e outra lá fora? Não é assim, ele protestou, mas sua voz faltava convicção. Então como é? Explique para mim, porque realmente não entendo. Houve um longo silêncio enquanto ele parecia buscar as palavras certas. Eu nunca quis te machucar, disse finalmente. Quando descobrimos que você estava grávida, fiquei assustado. De repente, toda a minha vida estava planejada. Casado, pai, responsabilidades para sempre. Senti como se estivesse sufocando. E a solução foi trair sua esposa grávida? Não foi planejado. Conheci Denise em um evento do trabalho. Começamos a conversar, a nos encontrar para café. Era fácil, sem pressão, sem expectativas. Ela me fazia sentir livre. Cada palavra dele era como uma facada. E eu te fazia sentir preso. Não é tão simples assim. Na verdade, é bem simples. Respondi, a raiva crescendo. Você fez uma escolha, Maurício. Várias escolhas, na verdade. Cada mensagem, cada encontro, cada mentira foi uma escolha. Eu sei. Ele admitiu, passando as mãos pelo rosto. E estou tentando consertar isso. Por favor, não vá para a casa da sua mãe. Vamos tentar resolver isso juntos. Olhei para ele, para o homem que um dia achei que conhecia melhor que a mim mesma. Você ainda está vendo ela? Seus olhos desviaram dos meus por um instante. O suficiente para eu ter minha resposta. Entendo, disse, minha voz surpreendentemente firme apesar do turbilhão dentro de mim. Você quer resolver as coisas, mas não o suficiente para terminar com ela. É complicado. Ele tentou argumentar. Não posso simplesmente desligar o que sinto. E o que você sente por mim? Pela Alice? Somos apenas responsabilidades para você? A expressão dele se suavizou. Claro que não. Você é a mãe da minha filha. Vamos sempre ter essa conexão. A mãe da sua filha, repeti, sentindo um frio no estômago. É isso que sou para você agora? Não sua esposa, não sua parceira, apenas a mãe da sua filha? Ele não respondeu. E seu silêncio foi mais eloquente que qualquer palavra. Vou arrumar minhas coisas, anunciei, virando-me para sair da cozinha. Por favor, não faça isso, ele pediu levantando-se. Não é seguro você ficar sozinha neste estágio da gravidez. Não estarei sozinha. Estarei com minha mãe. E o que vou dizer às pessoas? Aos nossos amigos? À minha família? Virei-me para encará-lo, incrédula. É isso que te preocupa? O que os outros vão pensar? Não o fato de estar destruindo nossa família? Não foi isso que eu quis dizer. Ele se defendeu. Então, o que você quis dizer, Maurício? Porque estou tentando entender. Realmente estou. Mas cada palavra que sai da sua boca só me mostra o quanto você mudou. Ou talvez você sempre tenha sido assim, e eu que nunca percebi. Nosso embate foi interrompido pelo toque do celular dele. Vi seus olhos se moverem instintivamente para o aparelho. Pelo seu olhar, soube exatamente quem era. Pode atender, disse, minha voz carregada de amargura. Não se preocupe comigo. Carolina, não é... Por favor, Maurício, não insulte minha inteligência mais uma vez. Saí da cozinha antes que as lágrimas começassem a cair. No quarto, sentei na beirada da cama, tentando controlar minha respiração, sentindo a pressão familiar em meu peito, aquela sensação de mundo desmoronando. Alice se mexeu. Um chute forte contra minhas costelas, como se protestasse contra toda aquela agitação. Desculpe, meu amor. Sussurrei, acariciando minha barriga. Mamãe está tentando fazer o melhor para nós duas. Comecei a separar algumas roupas, itens de higiene, coisas que precisaria para alguns dias na casa da minha mãe. Parte de mim sentia que estava fugindo, abandonando o campo de batalha. Mas outra parte sabia que precisava desse espaço, dessa distância para ver a situação com clareza, para decidir o que fazer sem a presença constante de Maurício me confundindo. Quando terminei de arrumar uma pequena mala, Maurício apareceu na porta do quarto. Por favor, reconsidere, pediu. Pelo menos até o bebê nascer. Depois, se você ainda quiser ir, eu entenderei. Por que é tão importante para você que eu fique?
Ele deu alguns passos hesitantes em minha direção. Porque, apesar de tudo, ainda me importo com você. Porque quero estar presente quando minha filha nascer. Você pode estar presente sem morarmos juntos. Não é a mesma coisa, e você sabe disso. Ele parou, como se escolhesse as próximas palavras com cuidado. Eu sei que errei, Carolina. Sei que te magoei de formas que você talvez nunca consiga perdoar. Mas não quero perder você nem nossa filha. Você já nos perdeu no momento em que decidiu ter um caso. Respondi, a dor evidente em minha voz. Agora está apenas tentando não perder sua imagem, sua reputação, sua vida confortável onde pode ter tudo o que quer. Não é verdade. Ele protestou. Estou confuso, sim. Cometi erros, sim. Mas também estou tentando consertar as coisas. Como exatamente você está tentando consertar as coisas? Continua vendo ela. Continua mentindo. A única diferença é que agora sei disso. Ele se aproximou mais, sentando-se ao meu lado na cama, mantendo uma pequena distância entre nós. Eu vou terminar com a Denise, hoje mesmo. Olhei para ele, buscando sinais de mentira em seus olhos. Por que eu deveria acreditar em você? Porque, apesar de tudo, nunca quis te perder. Porque sei que fiz uma bagunça enorme da nossa vida, mas ainda acredito que possamos consertar isso. Por Alice. Fechei os olhos, exausta. A ideia de dar mais uma chance ao nosso casamento era tentadora, principalmente com o nascimento da Alice tão próximo. Parte de mim queria acreditar nele. Queria acreditar que poderíamos superar isso, que nossa família poderia se curar. Tudo bem, disse finalmente. Vou ficar, mas com condições. Quais? Primeiro, você termina com ela hoje, como prometeu. Segundo, quero ver a prova disso. Terceiro, vamos começar terapia de casal. Ele pareceu aliviado, quase surpreso com minha aparente capitulação. Concordo com tudo. Não terminei. Continuei. Quarto, você volta para o sofá. Não dividiremos a cama até eu sentir que posso confiar em você novamente. E quinto, se eu descobrir mais uma mentira, mais uma mensagem, mais um encontro, acaba tudo. Não haverá outra chance. Maurício assentiu solenemente. É justo. Eu queria acreditar nele. Realmente queria. Mas enquanto o observava sair do quarto para supostamente terminar seu relacionamento com Denise, não conseguia ignorar a voz dentro da minha cabeça que sussurrava que algumas coisas, uma vez quebradas, nunca mais podem ser consertadas completamente. Naquela noite, enquanto Maurício dormia no sofá e eu me revirava na cama, tentando encontrar uma posição confortável com minha enorme barriga, não conseguia parar de pensar. Será que estava tomando a decisão certa? Dar uma chance ao nosso casamento? Tentar reconstruir o que havíamos perdido? Era um ato de força ou de fraqueza? Na semana seguinte, Maurício parecia determinado a provar que tinha mudado. Chegava em casa cedo, ajudava com os preparativos finais para a chegada da Alice, demonstrava uma atenção que há meses eu não via. Mostrou-me a mensagem em que terminava com Denise, embora algo naquela conversa me parecesse estranhamente encenado, como se ambos soubessem que eu estaria lendo. Em uma de nossas sessões de terapia, a psicóloga nos perguntou o que cada um esperava para o futuro. Quero reconstruir a confiança entre nós, respondeu Maurício prontamente. Quero ser um bom pai para Alice e recuperar o que perdemos. Quando chegou minha vez, hesitei. Não sei se podemos voltar ao que éramos antes, mas quero paz. Quero estabilidade para minha filha. Quero acreditar que ainda há algo a ser salvo. No caminho de volta para casa, um silêncio tenso pairava entre nós. Paramos em um sinal vermelho e Maurício virou-se para mim. Você acha mesmo que ainda há algo a ser salvo? Perguntou, sua voz baixa. Olhei pela janela para as pessoas caminhando na calçada, vidas normais seguindo seus cursos. Honestamente? Não sei. Parte de mim quer acreditar que sim. Outra parte... Não completei a frase, mas não era necessário. Ele entendeu. Estou tentando, Carolina. Realmente estou. Eu sei, respondi. Mas talvez algumas coisas sejam irreparáveis.
O sinal abriu e ele voltou a dirigir, o resto do trajeto submergido em pensamentos não compartilhados. Naquela noite, enquanto preparávamos o jantar juntos, uma nova rotina que estávamos tentando estabelecer, senti uma contração forte. Parei de cortar os legumes, apoiando-me na bancada. Tudo bem? Maurício perguntou, notando minha expressão. Só uma contração, respondi, respirando fundo. A médica disse que é normal nesta fase. Ele assentiu, voltando a mexer o molho no fogão. Alguns minutos depois, senti outra contração, mais forte que a anterior. Desta vez, não consegui esconder o desconforto. Carolina? A preocupação em sua voz era genuína. Acho que pode ser um alarme falso, mas melhor cronometrarmos as contrações, disse, tentando manter a calma. As contrações continuaram, cada vez mais fortes e mais próximas. Após meia hora, estava claro que não era um alarme falso. Precisamos ir para o hospital. Maurício anunciou, já alcançando as chaves do carro. Vou pegar a mala que preparamos. No caminho para o hospital, entre contrações dolorosas, observei o perfil tenso de Maurício enquanto ele dirigia, os olhos fixos na estrada. Havia preocupação ali, sim, mas também algo mais. Um desconforto, quase um medo. Vai ficar tudo bem, disse, tentando tranquilizá-lo, mesmo sendo eu quem estava em trabalho de parto. Ele olhou brevemente para mim, forçando um sorriso. Claro que vai. Na recepção do hospital, enquanto Maurício preenchia formulários, senti meu celular vibrar. Uma mensagem de Camila. Como estão as coisas com o Maurício? Melhoraram? Em meio a uma nova contração, decidi ser honesta. Estamos tentando, mas agora estou em trabalho de parto. A Alice está chegando. A resposta veio imediatamente. Estou a caminho. E enquanto era levada para a sala de parto, com Maurício ao meu lado parecendo mais um estranho do que o pai do meu bebê, não pude deixar de pensar. Como chegamos a este ponto? Como algo que deveria ser tão alegre, o nascimento da nossa filha, se tornou tão carregado de incertezas e mágoas? E mais importante ainda, o que eu deveria fazer depois que Alice nascesse? Continuar lutando por um casamento que talvez já estivesse morto? Ou seguir em frente sozinha, como mãe solteira? O que você faria no meu lugar? Será que eu deveria simplesmente aceitar a verdade? Ou lutar contra ela? As horas seguintes passaram em um borrão de dor, suor e luzes fluorescentes. O trabalho de parto foi longo e difícil, cada contração mais intensa que a anterior. Maurício permaneceu ao meu lado, segurando minha mão, enxugando minha testa, sussurrando palavras de encorajamento. Por momentos, parecia que éramos novamente um casal, unidos por algo maior que nós mesmos. Você está indo muito bem, repetia ele. Respire fundo. Estou aqui com você. Entre as contrações, em breves momentos de clareza, eu observava seu rosto. Havia tensão ali, expectativa, mas também algo mais que não conseguia identificar. Medo? Arrependimento? Impaciência? Em determinado momento, quando as dores se tornaram quase insuportáveis, agarrei seu braço com força. Não me deixe, implorei, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Nunca, ele respondeu, seus olhos encontrando os meus. Naquele instante fugaz, quis acreditar nele. Quis acreditar que os últimos meses tinham sido apenas um pesadelo, que o homem que segurava minha mão era o mesmo com quem me casei, o mesmo que falava com tanto entusiasmo sobre construirmos uma família. E então, finalmente, após quase 15 horas, Alice chegou ao mundo com um choro forte que preencheu a sala. A enfermeira a colocou em meu peito, uma pequena criatura perfeita, de pele avermelhada e cabelos escuros como os meus. Ela é linda, sussurrei, as lágrimas escorrendo livremente. Olhe, Maurício, nossa filha. Ele se inclinou, observando Alice com uma expressão que misturava admiração e algo que parecia quase medo. Ela é perfeita, disse, sua voz estranhamente distante. Nos momentos que se seguiram, enquanto os médicos terminavam os procedimentos e eu era transferida para o quarto, Maurício parecia estar em transe.
respondendo mecanicamente às perguntas, seus olhos constantemente voltando para a pequena Alice nos meus braços, como se ela fosse um enigma que não conseguia decifrar. Já no quarto, exausta, mas radiante, observei Maurício sentado na poltrona ao lado da cama, olhando fixamente para o celular. "Está avisando a família?" perguntei. "Sim", respondeu rapidamente. "Todos estão felizes." Alice dormia pacificamente no berço ao lado da cama. Tão pequena, tão inocente, tão alheia ao caos que a cercava. "Você quer segurá-la um pouco?" ofereci. Maurício hesitou. "Talvez mais tarde. Ela está dormindo tão tranquila." Assenti, sentindo uma pontada de desapontamento. Imaginei tantas vezes aquele momento. Maurício segurando nossa filha pela primeira vez. O olhar de adoração. A promessa silenciosa de protegê-la para sempre. A realidade era bem diferente. "Vou buscar um café", ele anunciou de repente levantando-se. "Você quer algo?" "Só água, obrigada." Quando ele saiu, deixei as lágrimas rolarem livremente. O momento que deveria ser o mais feliz da minha vida estava manchado por dúvidas e tristezas. O que seria de nós agora? O nascimento de Alice mudaria algo entre Maurício e eu? Ou apenas complicaria ainda mais nossa situação? Camila chegou pouco depois, radiante, trazendo flores e um pequeno urso de pelúcia. "Ela é a coisa mais linda que já vi", exclamou, aproximando-se do berço para admirar Alice. "É a sua cara, Carolina." "Obrigada por vir", disse segurando a mão dela. "Significa muito para mim." Camila sentou-se na beira da cama. "Como você está se sentindo?" "Fisicamente destruída, emocionalmente. Não sei nem por onde começar." "E onde está o Maurício?" "Foi buscar café. Ele está... estranho. Distante." Camila franziu a testa. "Distante como?" "Como se estivesse aqui fisicamente, mas sua mente estivesse a quilômetros de distância." Ele mal olhou para Alice. Não quis segurá-la. Homens às vezes ficam assustados com recém-nascidos. Camila tentou justificar. "Tem medo de machucar ou fazer algo errado." "Não é só isso", insisti. "Tem algo mais. Posso sentir." Antes que pudéssemos continuar a conversa, Maurício retornou com um copo de café e uma garrafa de água. "Olá, Camila", cumprimentou educadamente. "Obrigado por vir." "Não perderia por nada", ela respondeu, seu tom ligeiramente mais frio. "Alice é linda. Vocês devem estar orgulhosos." "Sim, claro", ele respondeu automaticamente. Uma enfermeira entrou no quarto, informando que era hora de amamentar Alice. Camila se despediu, prometendo voltar no dia seguinte. Enquanto amamentava minha filha pela primeira vez, uma experiência dolorosa, mas incrivelmente íntima, notei Maurício inquieto, constantemente verificando o celular. "Algum problema?" perguntei finalmente. Ele guardou o aparelho rapidamente. "Não, nada. Só checando e-mails do trabalho." "No dia do nascimento da sua filha?" "Os projetos não esperam, você sabe disso", respondeu defensivamente. Respirei fundo, decidindo não iniciar uma discussão. Não ali, não naquele momento. A noite caiu, e o hospital entrou em seu ritmo mais lento e silencioso. Maurício, após alguma insistência minha, finalmente segurou Alice, desajeitado e tenso, como se estivesse carregando um objeto frágil que poderia quebrar a qualquer momento. "Ela tem seus olhos", comentei, tentando estabelecer uma conexão. "É, acho que sim", ele respondeu, devolvendo-a ao berço rapidamente. "Maurício", comecei, reunindo coragem. "O que está acontecendo? E não me diga que é nada, porque sei que não é verdade." Ele sentou-se novamente na poltrona, esfregando o rosto com as mãos. "Estou apenas cansado. Foram muitas horas." "Para mim também, e fui eu quem deu à luz", retruquei. "Mas é mais que cansaço. Você mal olha para Alice, mal fala comigo. É como se quisesse estar em qualquer lugar, menos aqui." Ele suspirou profundamente. "Carolina, não é o momento para essa conversa." "E quando será? Amanhã? Semana que vem?"
Depois que Alice completar 1 ano? O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de palavras não ditas e sentimentos reprimidos. Eu não sei se posso fazer isso. Ele finalmente admitiu, sua voz quase um sussurro. Fazer o quê? Isso, ser pai, ser marido, toda essa responsabilidade. Senti como se o ar tivesse sido arrancado dos meus pulmões. O que você está dizendo? Estou dizendo que não sei se sou a pessoa que você precisa que eu seja. Que Alice precisa que eu seja. Você está escolhendo este momento para me dizer isso? Horas depois do nascimento da nossa filha? Ele levantou-se, andando nervosamente pelo pequeno quarto. Não escolhi o momento. Nunca quis que fosse assim. Mas olhar para ela, tão pequena, tão dependente, me fez perceber que não posso fingir. Fingir o quê, exatamente? Fingir que estou pronto para isso. Fingir que posso ser o pai que ela merece, o marido que você merece. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Você está me abandonando? Está abandonando sua filha? Não estou abandonando ninguém, ele protestou. Apenas estou sendo honesto sobre como me sinto. Honesto, repeti amargamente. Como você foi honesto sobre Denise? Ele parou de andar, encarando-me. Denise não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver, rebati. Se você tivesse sido honesto desde o início, não estaríamos aqui agora. Teríamos enfrentado a verdade quando ainda havia tempo. Que verdade? Que você nunca quis este bebê. Que você nunca quis esta vida comigo. Suas feições se endureceram. Isso não é justo. Justo? Você quer falar sobre o que é justo? Minha voz se elevou, fazendo Alice se agitar no berço. Baixei o tom, consciente da pequena vida que dependia de mim. Nada disso é justo, Maurício. Não é justo você ter um caso enquanto eu carregava nossa filha. Não é justo você prometer que tentaríamos consertar as coisas e depois recuar no momento mais importante. Não é justo você decidir que não quer ser pai quando já é pai. Ele sentou-se novamente, parecendo derrotado. Eu sei que parece terrível. E talvez eu seja realmente uma pessoa terrível. Mas não posso mudar o que sinto. E o que você sente exatamente? Preso, admitiu. Sufocado. Como se minha vida inteira tivesse sido decidida sem minha participação. Como se estivesse seguindo um roteiro que não escolhi. Você participou ativamente em cada decisão que tomamos juntos. Argumentei. Inclusive a de tentar salvar nosso casamento depois que descobri sobre Denise. Eu sei. Ele suspirou. E realmente quis acreditar que conseguiria. Que vendo Alice tudo mudaria. Que eu mudaria. Mas não mudou. Não, admitiu quietamente. Quando a vi nascendo, quando a segurei pela primeira vez, esperava sentir aquela conexão instantânea que todos dizem que sentem. Aquele amor avassalador, mas senti apenas medo. E culpa por sentir medo em vez de amor. Fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras. No fundo, sabia que ele estava sendo sincero. Talvez pela primeira vez em meses. E por mais dolorosa que fosse essa sinceridade, era preferível às mentiras que vinham moldando nossa relação. Preciso de ar, ele anunciou de repente. Vou dar uma volta rápida. Maurício, chamei antes que ele saísse. O que você está tentando me dizer? Que quer o divórcio? Que quer abandonar Alice? Ele hesitou na porta. Não sei o que quero. Só sei que preciso de tempo e espaço para pensar. Quanto tempo? Insisti. Quanto espaço? Não sei, repetiu. Só não me pressione agora. E então ele saiu, deixando-me sozinha com Alice, que começava a acordar, provavelmente sentindo a tensão no ar. Peguei-a em meus braços, embalando-a suavemente enquanto as lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. Vai ficar tudo bem, meu amor. Sussurrei, sem saber se estava tentando convencê-la ou a mim mesma. As horas se passaram, e Maurício não retornou. Amamentei Alice novamente, troquei sua fralda com a ajuda de uma enfermeira paciente e finalmente consegui fazê-la dormir. O relógio na parede marcava 3 da manhã, e ainda não havia sinal dele.
Enviei uma mensagem. Onde você está? Nenhuma resposta. Tentei ligar. Caixa postal. Uma sensação de desespero começou a crescer dentro de mim. Seria possível? Ele realmente nos abandonaria assim, sem uma palavra, sem uma explicação clara? Às 6 da manhã, exausta e devastada, recebi finalmente uma mensagem. Não de Maurício, mas de Camila. Estou chegando para te ver. Como passou a noite? Maurício desapareceu, respondi. Saiu ontem à noite e não voltou. Não atende o telefone. A resposta veio instantaneamente. Estou a caminho. Aguenta firme. Quando a enfermeira entrou para os cuidados matinais, perguntou pelo papai. Teve que resolver algo importante. Menti, sentindo o gosto amargo das palavras. Volta logo. Ela sorriu compreensivamente, habituada talvez a ver pais ausentes ou nervosos. Os homens ficam assustados no começo. Dê tempo a ele. Assenti, sem energia para explicar que o problema ia muito além do nervosismo de um pai de primeira viagem. Camila chegou pouco depois, trazendo café e alguns itens pessoais que pedi. Seu rosto mostrava uma mistura de raiva e preocupação. Ele ainda não entrou em contato? Perguntou enquanto me ajudava a arrumar as coisas. Não. E tenho um pressentimento terrível. Não pense no pior. Ela tentou me acalmar. Talvez ele realmente precise de tempo para processar tudo. Tempo? Repeti incrédula. No dia seguinte ao nascimento da filha? Camila não respondeu, mas seu olhar dizia tudo. Ela também não acreditava que Maurício simplesmente precisava de tempo. Por volta das 10 da manhã, uma enfermeira entrou trazendo um envelope. Uma recepcionista pediu para entregar isso para a senhora, explicou. Meu coração disparou. Com mãos trêmulas, abri o envelope. Não quero essa vida. Se vire. 8 palavras. 8 palavras simples que destroçaram o que restava do meu mundo. Não havia explicações elaboradas, pedidos de desculpas, promessas de retorno. Apenas a verdade crua, finalmente explicitada. Filho da mãe, Camila murmurou, lendo o bilhete por cima do meu ombro. Como ele pôde? Eu deveria estar chorando, gritando, quebrando coisas. Mas senti apenas um vazio imenso, como se algo tivesse morrido dentro de mim. Talvez fosse o amor que ainda sentia por ele. Talvez fosse a esperança de que nossa família pudesse se curar. O que vou fazer agora? Perguntei, mais para mim mesma do que para Camila. Ela sentou-se ao meu lado, segurando minha mão firmemente. Você vai seguir em frente. Vai criar sua filha. Vai reconstruir sua vida. E vai ser mais forte do que jamais imaginou ser. Olhei para Alice, dormindo inocentemente, alheia ao fato de que seu pai havia escolhido abandoná-la antes mesmo de conhecê-la de verdade. Um turbilhão de emoções me invadiu. Raiva, tristeza, medo, mas também, surpreendentemente, uma determinação feroz. Ele vai se arrepender, disse, minha voz firme apesar das lágrimas. Não por mim, mas por ela. Por tudo que ele vai perder ao não vê-la crescer. Camila apertou minha mão. É isso aí. Foque nela agora. O resto, o tempo cuida. Nos dias seguintes, enquanto me preparava para deixar o hospital com Alice, tentei contato com Maurício várias vezes. Todas sem resposta. Sua família, quando finalmente consegui falar com eles, parecia tão surpresa quanto eu, embora houvesse algo em suas reações que sugeria que talvez soubessem mais do que diziam. Ele sempre foi muito independente, sua mãe comentou, olhando para Alice sem realmente vê-la. Muito livre, sabe? Acho que a ideia de ser pai o assustou mais do que ele esperava. Assustou? Repeti incrédula. Ele nos abandonou com um bilhete. Isso vai além de estar assustado. Ela não respondeu. Apenas desviou o olhar, como se a situação fosse embaraçosa demais para enfrentar. Na tarde em que finalmente saí do hospital, com Alice nos braços e Camila ao meu lado para nos levar para casa, senti uma mistura estranha de desespero e libertação. O mundo lá fora parecia assustador e imenso, mas também cheio de possibilidades que não existiam quando estava presa a um casamento falido. Para onde vamos? Perguntei a Camila quando entramos no carro. Para casa.
ela respondeu com firmeza. E depois a gente decide o próximo passo. Enquanto seguíamos pela cidade, com o sol da tarde refletindo no rosto adormecido de Alice, me peguei pensando na escolha impossível que tinha diante de mim. Aceitar a verdade dolorosa de que Maurício nos abandonou e seguir em frente. Ou lutar por algo que talvez nunca tivesse existido realmente. Seria mais fácil simplesmente odiar Maurício, apagar os anos que passamos juntos, as memórias, os sonhos compartilhados. Seria mais fácil transformá-lo no vilão da história. O homem cruel que abandonou sua esposa e filha recém-nascida. E talvez ele merecesse esse papel. Mas a vida raramente é tão simples. Não podia ignorar a possibilidade de que ele estivesse genuinamente aterrorizado, perdido, incapaz de lidar com a responsabilidade que uma família representa. Não podia ignorar a possibilidade de que, em algum momento, ele percebesse o que havia perdido e quisesse voltar. E se isso acontecesse, o que eu faria? Abriria meu coração novamente para o homem que o despedaçou? Permitiria que ele voltasse a fazer parte da vida de Alice depois de tê-la abandonado quando ela mais precisava? Será que eu deveria simplesmente aceitar a verdade ou lutar contra ela? Enquanto o carro avançava pelas ruas familiares que levavam ao que um dia chamei de nosso lar, percebi que não tinha resposta para essas perguntas. Só sabia que, por enquanto, tinha que ser forte. Por Alice. Por mim. O resto, o tempo diria. 1 ano se passou. 365 dias vivendo em uma nova realidade. 365 dias sem Maurício. 365 noites embalando Alice, trocando fraldas, ninando-a durante febres, comemorando pequenas conquistas. O primeiro sorriso, o primeiro dentinho, os primeiros sons, quase palavras. Tudo sozinha. Naquele primeiro ano, Maurício se tornou um fantasma, uma ausência que, paradoxalmente, estava sempre presente. Seu nome nunca era mencionado, mas pairava no ar quando alguém observava o quanto Alice tinha o sorriso do pai, ou perguntava, com falsa casualidade, se eu tinha notícias dele. Eu não tinha. Após deixar o hospital, tentei contactá-lo por semanas. Todas as ligações foram para a caixa postal. Todas as mensagens permaneceram sem resposta. Descobri que ele pediu demissão do trabalho 1 semana depois do nascimento de Alice. Seu apartamento foi esvaziado, suas contas em redes sociais desativadas. Foi como se ele tivesse simplesmente desaparecido. Por um tempo, temi o pior. Cheguei a procurar seu nome em notícias sobre acidentes, hospitais. Nada. Eventualmente, sua mãe, em uma rara demonstração de honestidade, admitiu que ele estava bem, apenas precisando de espaço. Espaço. Como se abandonar uma filha recém-nascida fosse apenas uma questão de precisar de espaço. Entrei com pedido de divórcio que foi concedido à revelia. Tentei ação de pensão alimentícia, mas sem saber onde ele estava, o processo ficou parado. Voltei a trabalhar quando Alice tinha 4 meses, deixando-a com minha mãe durante o dia. A vida seguiu, porque tinha que seguir. Na manhã do primeiro aniversário de Alice, acordei com um estranho pressentimento. Enquanto preparava sua pequena festa, apenas familiares próximos e alguns amigos, sentia uma inquietação inexplicável, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. "Você está bem?" perguntou Camila, que veio mais cedo para ajudar com os preparativos. "Parece tensa." "Estou bem", respondi automaticamente, só pensando em tudo que aconteceu neste ano. "Você fez um trabalho incrível", ela afirmou, arrumando os balões coloridos. "Alice é uma criança feliz e saudável. Você voltou a trabalhar. Está reconstruindo sua vida. Deveria estar orgulhosa." Sorri, observando Alice brincar no tapete da sala, concentrada em empilhar blocos coloridos. Ela era realmente um milagre, alegre, curiosa, cheia de energia. Às vezes, quando sorria de certo modo, via Maurício nela. Nesses momentos, sentia uma pontada de dor, mas também de gratidão. Por mais que ele tivesse nos abandonado, havia me dado o maior presente da minha vida. A campainha tocou.
Camila foi atender, enquanto eu pegava Alice no colo, ajeitando seu vestidinho de festa. Carolina. A voz de Camila tinha um tom estranho. É pra você. Quando me virei, ele estava lá. Maurício. Parado na porta da sala, segurando um pacote embrulhado em papel colorido, parecendo simultaneamente o mesmo e completamente diferente. Mais magro, com olheiras profundas, uma barba que nunca usara antes. O tempo pareceu congelar. Alice, sentindo minha tensão repentina, agarrou-se ao meu pescoço, escondendo o rosto. O que você está fazendo aqui? Consegui finalmente perguntar, minha voz mais firme do que esperava. É aniversário dela, respondeu, como se isso explicasse tudo. Como se tivesse direito de aparecer após um ano de silêncio. Você não foi convidado. Eu sei. Ele deu um passo hesitante para dentro da sala. Mas precisava vê-la. Ver vocês duas. Camila deu um passo à frente, protetora. Acho que você já causou danos suficientes, Maurício. Talvez seja melhor ir embora. Ele a ignorou, seus olhos fixos em Alice, que agora espiava timidamente sobre meu ombro. Ela cresceu tanto. Crianças tendem a fazer isso durante um ano inteiro, respondi, a amargura evidente em minha voz. Posso falar com você? Em particular? Olhei para Camila, que balançou a cabeça em desaprovação. Mas contra meu melhor julgamento, senti curiosidade. Após um ano de perguntas sem respostas, ele estava ali, aparentemente disposto a falar. Tudo bem, cedi finalmente. Camila, pode ficar com Alice um pouco? Relutante, ela pegou Alice dos meus braços, que protestou brevemente antes de se distrair com o colar brilhante de Camila. Levei Maurício para a cozinha, fechando a porta parcialmente. Mantive uma distância segura, cruzando os braços como se pudesse me proteger de sua presença. 5 minutos, estabeleci. E depois você vai embora. Não vou permitir que você entre e saia da vida dela quando bem entender. Ele assentiu, colocando o presente sobre a mesa. Ela está linda. Parece com você. O que você quer, Maurício? Depois de um ano, você aparece como se tivesse o direito de estar aqui. Como se não tivesse nos abandonado com um bilhete cruel no dia seguinte ao nascimento dela. Ele baixou os olhos, a vergonha finalmente aparecendo em seu rosto. Sei que não mereço seu perdão, nem mesmo sua atenção. O que fiz foi imperdoável. Concordamos em algo então, mas queria que soubesse que não passou um dia neste ano em que não pensei em vocês. Em que não me arrependesse profundamente do que fiz. Soltei uma risada amarga. Arrependimento. Que conveniente. E isso deve significar algo para mim? Para Alice? Seus pensamentos e arrependimentos não trocaram uma fralda, não acalentaram um choro noturno, não pagaram uma única conta. Eu sei, ele admitiu, parecendo genuinamente desolado. Não estou aqui para pedir perdão ou para voltar à vida de vocês. Só queria explicar por que fiz o que fiz. Estou ouvindo, respondi, mantendo minha postura defensiva. Ele respirou fundo, como quem se prepara para uma confissão difícil. Quando Alice nasceu, entrei em pânico. Não foi só o medo de ser pai, foi algo mais profundo. Foi como se, de repente, toda a minha vida estivesse definida para sempre. Marido, pai, responsável por outras pessoas. E não consegui suportar. Pausou, esfregando o rosto com as mãos. Lembra-se de Denise? Como se eu pudesse esquecer. Sua amante. Claro que lembro. Ela não foi apenas um caso. Ela representava uma vida diferente, uma versão de mim que não tinha compromissos, que podia ir e vir quando quisesse. Quando terminei com ela, depois que você descobriu, ela disse algo que ficou comigo. Um dia você vai perceber que está preso em uma vida que não quer, e será tarde demais. E você acreditou nela. Acreditei no meu medo. Corrigiu. Quando vi Alice nascendo, tão pequena, tão dependente, algo em mim simplesmente quebrou. Não conseguia respirar pensando em toda a responsabilidade. Na possibilidade de falhar como pai, como havia falhado como marido. Então sua solução foi falhar intencionalmente. Brilhante.
Ele não respondeu imediatamente, absorvendo meu sarcasmo como quem aceita uma punição merecida. Saí do hospital naquela noite sem plano algum. Dirigi sem rumo por horas. Acabei estacionando perto daquele parque onde costumávamos passear no início do namoro, lembra? Como poderia esquecer? Domingo de manhã, caminhadas de mãos dadas, planejando um futuro que parecia tão certo, tão inevitável. Sentei naquele banco onde fizemos tantos planos e percebi o quanto estava aterrorizado. Não pela responsabilidade em si, mas pela certeza de que decepcionaria vocês duas eventualmente. Que faria mais mal ficando do que indo embora. Que conveniente para sua consciência. Não estou me justificando, continuou. Apenas tentando explicar o que se passava na minha cabeça. Decidi então que era melhor um corte limpo. Que você me odiaria, mas seguiria em frente. Que Alice nunca me conheceria, então não sentiria minha falta. E Denise? Perguntei, a pergunta que esteve guardada durante todo aquele ano. Você voltou para ela? Um sorriso triste surgiu em seus lábios. Irônico, não? Depois de tudo, não voltei para ela. Nem mesmo a procurei. Peguei algumas roupas no apartamento e fui para Ribeirão Preto, onde meu primo tem uma pequena gráfica. Comecei a trabalhar lá, aluguei um quarto minúsculo, tentei reconstruir algum tipo de vida. Enquanto eu criava nossa filha sozinha. Sim, ele admitiu, a culpa é evidente. Enquanto você fazia tudo o que eu fui covarde demais para fazer. Ficamos em silêncio por um momento, o peso de um ano de ausência pairando entre nós. Pela janela da cozinha, podia ouvir a risada de Alice na sala, completamente alheia ao drama que se desenrolava. Por que voltou agora? Perguntei finalmente. Depois de tanto tempo, por que aparecer no aniversário dela? Porque finalmente percebi o que perdi. Respondeu simplesmente. Porque passei um ano tentando fugir de mim mesmo, apenas para descobrir que o problema sempre esteve comigo, não com você ou com Alice. Porque precisava olhar nos seus olhos e dizer que lamento profundamente por todo o mal que causei. E agora? O que espera conseguir com isso? Ele hesitou. Não espero nada. Não mereço nada. Mas, se algum dia você achar que posso ter um lugar na vida dela, mesmo que pequeno, mesmo que completamente nos seus termos, estaria disposto a tentar. A proposta ficou suspensa entre nós, carregada de implicações. Por um instante, imaginei como seria. Maurício voltando gradualmente, conhecendo Alice, talvez construindo algum tipo de relacionamento paterno. A imagem trouxe sentimentos conflitantes. Uma ponta de esperança misturada com medo, raiva e desconfiança. Antes que pudesse responder, a porta da cozinha se abriu completamente e minha mãe apareceu, seu rosto uma máscara de surpresa ao ver Maurício. Os convidados estão chegando, anunciou, olhando de um para o outro com curiosidade mal disfarçada. Já estamos indo, respondi. Virei-me para Maurício. Você deveria ir embora. Hoje é o dia dela, não quero complicações. Ele assentiu, compreensivo. Claro. Posso deixar o presente? Hesitei, mas acabei concordando. Ele colocou o pacote sobre a bancada e caminhou em direção à porta dos fundos. Antes de sair, virou-se. Só mais uma coisa que preciso que você saiba. Não foi só medo ou covardia que me fez fugir. Foi muito pior. O que poderia ser pior? No dia em que Alice nasceu, recebi uma ligação. Era do meu médico, com os resultados de uns exames que eu tinha feito semanas antes, por causa de uma tontura persistente. Ele fez uma pausa, respirando fundo. O diagnóstico era grave. Um tumor cerebral, aparentemente inoperável. Me deram 6 meses de vida, no máximo. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. O quê? Não quis que você passasse pelo sofrimento de perder seu marido logo após ter um bebê. Não quis que Alice crescesse sabendo que seu pai estava morrendo. Pareceu mais fácil simplesmente desaparecer. Você está morrendo? A pergunta saiu como um sussurro. Um sorriso triste apareceu em seu rosto. Era o que deveria ter acontecido. Mas a vida tem um senso de humor peculiar. 3 meses depois,
Novos exames mostraram que o tumor era benigno e menor do que parecia inicialmente. A cirurgia foi arriscada, mas bem-sucedida. Por que não voltou depois disso? Que direito eu tinha? Depois do que fiz, como poderia simplesmente reaparecer e dizer: "Ei, adivinha? Não estou morrendo afinal. Podemos ser uma família agora?" O dano já estava feito. Fiquei em silêncio, processando aquela nova informação. Era difícil de acreditar. Difícil de conciliar com o homem que havia escrito aquele bilhete cruel. Era uma explicação, não uma justificativa. E, no fundo, nem sabia se era verdade. "Posso provar", ele disse, quase lendo meus pensamentos. "Tenho toda a documentação médica, os exames, o diagnóstico inicial, a cirurgia. Por que não me contou na época? Porque você teria insistido em ficar ao meu lado, em enfrentar tudo juntos. E eu não queria que seus últimos meses comigo fossem de sofrimento e hospitais, especialmente com um bebê recém-nascido." "Essa não era uma decisão só sua", respondi, a raiva ressurgindo. "Era meu direito saber, meu direito escolher se queria estar ao seu lado ou não." "Você está certa", ele concordou. "Foi egoísta da minha parte. Achei que estava te protegendo, mas na verdade estava protegendo a mim mesmo. Da sua dor, do seu luto antecipado, da culpa de deixar você e Alice sozinhas." O som de risadas infantis vindo da sala lembrou-me que havia uma festa acontecendo, que a vida havia seguido sem Maurício por um ano inteiro, que Alice, apesar de tudo, estava crescendo feliz e amada. "Preciso voltar para a festa", disse finalmente. "Vou pensar no que você disse, sobre tudo." Ele assentiu, dando um passo em direção à porta. "Entendo, só queria que soubesse a verdade completa. Você merece isso, no mínimo." Quando ele estava prestes a sair, fiz uma última pergunta. "Se pudesse voltar atrás, faria diferente?" Ele pausou, a mão na maçaneta. "Todos os dias de minha vida." Depois que ele saiu, fiquei imóvel na cozinha por um momento, tentando processar tudo o que havia acontecido. O retorno, as explicações, a revelação sobre a doença. Era muita informação, muita emoção para absorver de uma só vez. Camila entrou na cozinha, seu rosto uma máscara de preocupação. "Está tudo bem?" O que ele queria. "É complicado", respondi, não me sentindo pronta para compartilhar tudo. Ele disse que foi diagnosticado com um tumor cerebral no dia em que Alice nasceu, que foi por isso que nos abandonou. Os olhos de Camila se arregalaram. "E você acredita nele?" "Não sei", admiti. "Ele disse que pode provar, que tem a documentação médica. Mesmo se for verdade, isso não justifica o modo como ele agiu", Camila argumentou. "Não justifica aquele bilhete cruel, o silêncio por um ano inteiro." "Eu sei", concordei, "mas explica algumas coisas." Voltamos para a sala, onde a festa começava a tomar forma. Alice estava no centro das atenções, encantando a todos com seus passinhos hesitantes e sorrisos cheios de dentes minúsculos. Observando-a, sentindo aquele amor incondicional que cresceu dentro de mim no último ano, percebi que, independentemente do que Maurício havia feito ou deixado de fazer, eu havia encontrado uma força que não sabia possuir. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora e Alice finalmente adormeceu, exausta de tanta excitação, abri o presente que Maurício havia deixado. Era um livro de histórias, lindamente ilustrado. Na primeira página, uma dedicatória simples. "Para Alice, com todo o amor que não soube dar, seu pai." Junto ao livro, havia um envelope. Dentro, um cheque com uma quantia substancial e uma nota. "Sei que dinheiro não compensa um ano de ausência, mas espero que ajude com as despesas. É apenas o começo do que pretendo fazer para tentar compensar minha ausência, se você permitir." Sentei-me na beira da cama, olhando para Alice adormecida em seu berço, o pequeno peito subindo e descendo em um ritmo tranquilo. O último ano havia sido o mais difícil da minha vida, mas também o mais transformador. Havia aprendido a ser mãe, a ser forte por outra pessoa, a encontrar alegria mesmo nos momentos mais sombrios. E agora, com Maurício de volta,
Não em nossas vidas, necessariamente, mas de volta ao mundo que compartilhávamos. Surgiam novas questões, novos dilemas. Deveria permitir que ele conhecesse Alice? Deveria aceitar sua ajuda financeira? Poderia algum dia perdoá-lo pelo abandono, mesmo com a explicação da doença? Não tinha respostas para essas perguntas. Só sabia que, qualquer decisão que tomasse, seria pensando primeiro no bem-estar de Alice, na estabilidade e segurança que ela merecia. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de Maurício. Obrigado por me ouvir ontem. Entendo se nunca mais quiser me ver. Mas se algum dia decidir que posso conhecer Alice, estarei esperando, pelo tempo que for necessário. Olhei para minha filha, brincando alegremente com seus novos brinquedos de aniversário, completamente alheia ao drama que se desenrolava ao seu redor. Ela merecia conhecer seu pai? Ele merecia conhecê-la depois de tudo? A verdade, por mais dolorosa que fosse, estava finalmente exposta. Maurício havia fugido. Em parte por medo da paternidade, em parte por um diagnóstico médico assustador. Havia me abandonado quando eu mais precisava dele, mas também acreditava estar me protegendo de um sofrimento maior. A grande questão permanecia. Depois de um ano de dor, de reconstrução, de aprender a viver sem ele, seria possível, ou mesmo desejável, permitir que ele voltasse, mesmo que apenas como pai de Alice? Olhando para trás, para todo o caminho percorrido, para as lágrimas derramadas e as pequenas vitórias conquistadas, uma pergunta ecoava em minha mente. Será que tudo isso valeu a pena? E se fosse você, teria feito a mesma escolha? Dizem que o tempo cura todas as feridas. Não concordo. O tempo não cura. Ele apenas nos ensina a conviver com as cicatrizes. 3 anos se passaram desde que Maurício reapareceu no primeiro aniversário de Alice. 3 anos de decisões difíceis, de pequenos passos, de reconstrução não apenas da minha vida, mas também da relação entre pai e filha. A princípio, resisti. Depois das revelações sobre o tumor, pedi as provas que ele mencionou. Quando os documentos médicos chegaram, confirmando cada palavra, senti uma mistura confusa de emoções. Alívio por saber que não havia sido apenas abandonada por um homem covarde. Raiva por ele ter tomado sozinho uma decisão que afetava a todos nós, e uma pontada de compaixão que não queria admitir. Levei semanas refletindo, consultando amigos, pesando os prós e contras. No final, decidi permitir que Maurício conhecesse Alice. Não por ele, mas por ela. Porque um dia, inevitavelmente, ela perguntaria sobre seu pai, e eu não queria que minha mágoa a privasse da chance de formar sua própria opinião. Começamos com visitas curtas, supervisionadas. Maurício chegava trazendo pequenos presentes, um livro, um brinquedo educativo, nunca nada extravagante. Sentava-se no tapete da sala e esperava pacientemente que Alice, então com pouco mais de 1 ano, decidisse se aproximar. Às vezes, ela o ignorava completamente, preferindo brincar sozinha. Outras vezes, a curiosidade infantil vencia, e ela lhe oferecia um bloco ou uma boneca, um convite silencioso para seu mundo. Ela não sabe quem eu sou, não é? Perguntou ele em uma dessas primeiras visitas, observando Alice balbuciar para si mesma enquanto empilhava peças coloridas. Como poderia? Respondi, mantendo alguma distância. Você é apenas um estranho para ela. Sim, claro. Ele concordou, a tristeza evidente em seus olhos. É justo. Mas, com o tempo, as visitas se tornaram mais frequentes. 1 vez por semana, depois 2. Maurício era consistente, nunca faltando, nunca chegando atrasado. Sempre respeitoso dos limites que estabeleci. Nunca questionando minhas decisões sobre Alice. Nunca tentando impor sua presença além do que eu permitia. Quando Alice fez 2 anos, ele pediu para levá-la ao parque. Resisti inicialmente, mas acabei cedendo, com a condição de que eu os acompanharia. Observei de um banco enquanto ele a ajudava no escorregador. Aplaudia suas tentativas de subir os primeiros degraus da escada do playground. A segurava com cuidado no balanço.
Havia uma paciência nele que eu não conhecia. Uma gentileza que talvez sempre estivesse lá, mas que o medo e a confusão haviam obscurecido. Foi nesse dia, vendo-os juntos, que percebi que algo estava mudando em mim. Não era perdão, ainda não, mas talvez o começo de uma compreensão, de uma aceitação de que as pessoas são complexas, que as escolhas são raramente pretas ou brancas, e que mesmo os erros mais graves podem ter nuances que só o tempo revela. Ao longo desses 3 anos, Maurício e eu desenvolvemos uma relação cordial, focada inteiramente em Alice. Nunca discutimos a possibilidade de nos reconciliarmos romanticamente. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Mas construímos algo diferente, uma parceria de pais que, apesar de todas as mágoas, conseguiam colocar o bem-estar da filha acima de tudo. Ele agora tinha visitas regulares com Alice, incluindo alguns finais de semana em que ela dormia em seu novo apartamento, não muito longe da nossa casa. Pagava pensão alimentícia consistentemente, sempre um pouco acima do valor estabelecido pelo juiz, e participava ativamente das decisões importantes sobre educação e saúde. Alice, agora com 4 anos, adorava seu pai. Para ela, a situação era perfeitamente normal. Ela tinha uma casa com a mamãe e visitava ocasionalmente a casa do papai. Não havia ressentimentos em seu pequeno coração, apenas amor e a aceitação incondicional que as crianças têm o dom de oferecer. Mamãe, por que você e o papai não moram juntos como os pais da Júlia? Perguntou ela uma noite, enquanto eu a colocava na cama. Era uma pergunta que eu sabia que viria eventualmente, e para a qual havia me preparado. Porque algumas vezes, meu amor, os adultos percebem que são mais felizes vivendo separados. Mas isso não significa que amamos você menos. Na verdade, significa que queremos o melhor para você, mesmo que seja um pouco diferente do que outras famílias têm. Ela pareceu satisfeita com a resposta e adormeceu rapidamente, abraçada ao ursinho que Maurício havia lhe dado. Naquela noite, sentada na varanda com uma xícara de chá, refleti sobre o quanto nossas vidas haviam mudado. Eu voltara a estudar, completando uma pós-graduação que sempre desejei. Havia sido promovida na escola onde lecionava. Tinha até mesmo começado a sair novamente, embora nenhum relacionamento tenha se tornado sério. Maurício também havia mudado. O homem inseguro e imaturo que fugiu de suas responsabilidades deu lugar a alguém mais reflexivo, mais centrado. Após a cirurgia para remover o tumor, ele passou por uma longa recuperação, não apenas física, mas emocional. Fez terapia, reconectou-se com sua espiritualidade, encontrou um novo propósito profissional criando materiais educativos para crianças. O toque do celular interrompeu meus pensamentos. Era ele. Desculpe ligar tão tarde, disse. Só queria confirmar se está tudo certo para o passeio ao zoológico amanhã. Sim, tudo certo. Alice está animadíssima. Não falou de outra coisa o dia todo. Houve uma pausa do outro lado da linha. Carolina, eu queria te agradecer. Pelo quê? Por dar a Alice a chance de me conhecer. Por permitir que eu tentasse ser o pai que ela merece, mesmo depois de tudo. Senti um nó na garganta. Não fiz isso por você. Eu sei. Fez por ela. E é por isso que te admiro tanto. Suas palavras pairaram entre nós, carregadas de significado. Boa noite, Maurício. Respondi finalmente. Boa noite, Carolina. Na manhã seguinte, conforme combinado, Maurício veio buscar Alice para o passeio ao zoológico. Ela correu para a porta assim que ouviu a campainha, pulando de excitação. Papai, papai, vamos ver os leões primeiro? Ele sorriu, agachando-se para ficar na altura dela. Vamos ver o que você quiser, princesa. Enquanto preparava a mochila de Alice com água, lanches e protetor solar, observei os dois conversando animadamente sobre os animais que veriam. Era uma cena que, 4 anos atrás, jamais imaginei ser possível. Você não quer vir também, mamãe? Perguntou Alice de repente, virando-se para mim com aqueles olhos enormes e suplicantes. A pergunta me pegou de surpresa.
Maurício e eu nunca havíamos feito programas juntos com Alice. Era sempre um ou outro, nunca os três como uma família. Eu tenho algumas coisas para resolver hoje, querida, respondi hesitante. Por favor, mamãe, vai ser mais divertido com você. Olhei para Maurício, que parecia igualmente surpreso com o pedido. Por mim, tudo bem, ele disse, dando de ombros. Se você quiser vir, claro. Algo naquele momento, a esperança no rosto de Alice, a abertura no convite de Maurício, talvez até uma curiosidade dentro de mim, me fez reconsiderar. Sabe de uma coisa? Acho que minhas tarefas podem esperar. Vou apenas pegar minha bolsa. O sorriso de Alice iluminou a sala, e por um instante senti um vislumbre de uma realidade alternativa. Uma onde éramos apenas 3 pessoas aproveitando um dia ensolarado juntas, sem o peso da história que carregávamos. O passeio ao zoológico foi surpreendentemente agradável. Alice corria de uma jaula para outra, encantada com cada novo animal, enquanto Maurício e eu caminhávamos lado a lado, conversando casualmente sobre seu desenvolvimento, suas novas palavras, seus pequenos avanços. Durante o almoço, sentados em uma mesa de piquenique, Alice adormeceu no colo de Maurício, exausta de tanta excitação. Ela fica igualzinha a você quando dorme, comentou ele, ajeitando delicadamente uma mecha de cabelo que caía sobre o rosto dela. O mesmo jeito de franzir a testa. Sorri, observando minha filha. Mas tem o seu sorriso, especialmente quando está aprontando alguma. Houve um momento de silêncio confortável entre nós, preenchido apenas pelos sons distantes dos visitantes e dos animais. Você acha que um dia... Ele começou, mas parou, como se reconsiderasse. Um dia o quê? Nada. Ele balançou a cabeça. É uma pergunta injusta. Eu sabia o que ele queria perguntar. Se um dia eu poderia perdoá-lo completamente. Se um dia poderíamos tentar novamente, não apenas como pais de Alice, mas como Carolina e Maurício. Não sei, respondi a pergunta não feita. Algumas feridas demoram muito para cicatrizar. Eu entendo, ele assentiu. E respeito isso. Só quero que saiba que estou orgulhoso da pessoa que você se tornou, da mãe incrível que você é. Obrigada, respondi, sentindo um calor inesperado no peito. Também estou orgulhosa do pai que você está se tornando. Foi o mais próximo de um elogio que já havia lhe dado, e vi como aquilo o afetou. Seus olhos brilharam brevemente antes que desviasse o olhar. Na volta para casa, com Alice adormecida no banco de trás do carro, discutimos os próximos meses. Sua matrícula na escola, as aulas de natação que ela queria fazer, o aniversário que se aproximava. Estava pensando, Maurício disse enquanto estacionava em frente à nossa casa, em pedir para aumentar minhas visitas com ela. Talvez 2 finais de semana por mês em vez de 1, se você concordar, claro. Considerei por um momento. 3 anos atrás teria resistido imediatamente. Agora, vendo como Alice florescia quando estava com ele, como seu rosto se iluminava quando o via, a decisão parecia clara. Tudo bem, concordei. Acho que ela gostaria disso. Ele sorriu genuinamente surpreso e grato. Obrigado, Carolina. Significa muito. Quando chegamos à porta de casa, ele carregou Alice adormecida até seu quarto, colocando-a delicadamente na cama. Observando-o cobri-la com cuidado, beijar sua testa e sussurrar, "Boa noite, princesa", senti uma emoção inesperada. Não era amor. Não mais. Não daquele tipo. Era algo diferente. Era reconhecimento. De que pessoas podem mudar. De que mesmo os erros mais graves podem ser, se não perdoados, ao menos compreendidos. De que há caminhos para a redenção, mesmo quando as pontes parecem irremediavelmente queimadas. Na varanda, antes de se despedir, Maurício hesitou. Hoje foi um bom dia, disse finalmente. Sim, concordei. Foi um bom dia. Talvez possamos fazer isso de novo alguma vez? Os 3 juntos? Olhei para ele, realmente olhei, vendo não apenas o homem que me abandonou em meu momento mais vulnerável, mas também o homem que enfrentou a própria mortalidade,
que reconheceu seus erros, que estava tentando dia após dia ser melhor. Talvez, respondi, sem prometer demais, mas também sem fechar completamente a porta. Ele assentiu, aceitando aquela pequena abertura como o presente que era. Boa noite, Carolina. Boa noite, Maurício. Enquanto o observava se afastar, pensei em como a vida toma caminhos inesperados, em como a felicidade pode surgir das situações mais improváveis, em como o perdão, não necessariamente para o outro, mas para si mesmo, pode ser o passo mais difícil e mais libertador. Meu casamento havia terminado da pior forma possível. Havia sido abandonada no momento em que mais precisava de apoio. Havia enfrentado a maternidade sozinha, navegando por noites sem dormir, primeiras febres, inseguranças infinitas. Mas também havia descoberto uma força que não sabia possuir. Havia criado uma filha feliz e segura. Havia construído uma carreira, uma nova vida, uma nova versão de mim mesma. Mais resiliente, mais sábia, mais compassiva. E agora, contra todas as probabilidades, estava construindo um novo tipo de relação com o homem que um dia jurei odiar para sempre. Não como marido e mulher, mas como pai e mãe de uma criança que merecia o melhor de nós dois. O caminho não havia sido fácil, e ainda estava longe de terminar. Haveria mais desafios, mais conversas difíceis, mais momentos em que a dor do passado ressurgiria. Mas também haveria mais dias como hoje. Dias de pequenas alegrias, de progresso silencioso, de cicatrizes que, embora nunca desapareçam completamente, doem um pouco menos a cada dia. Naquela noite, antes de dormir, recebi uma mensagem de Maurício. Uma foto de Alice no zoológico, sorrindo radiante entre nós dois, com a legenda Nossa Garota. Nossa. Uma palavra simples que, 3 anos atrás, teria me feito ranger os dentes de raiva. Agora, provocava um sorriso resignado, um reconhecimento da verdade inescapável. Por mais que nossos caminhos tivessem se separado, por mais dolorosa que tivesse sido a jornada, havíamos criado algo belo juntos. E esse laço, ao contrário de nosso casamento, nunca poderia ser rompido. Olhei para Alice dormindo pacificamente, segurando o urso de pelúcia que Maurício lhe dera, e pensei em todas as decisões que me trouxeram até aquele momento. A decisão de dar uma segunda chance a Maurício, não como meu parceiro, mas como pai de Alice. A decisão de não permitir que a mágoa envenenasse o relacionamento dela com seu pai. A decisão de seguir em frente, de construir uma nova vida, de encontrar felicidade além da dor. Não haviam sido decisões fáceis. Muitas vezes, duvidei de mim mesma. Muitas vezes, me perguntei se estava fazendo a escolha certa. Mas olhando para o rostinho sereno da minha filha, para a pequena pessoa que estava crescendo segura e amada, senti uma certeza tranquila de que, dentro das circunstâncias imperfeitas que a vida nos apresentou, havíamos encontrado o melhor caminho possível. Maurício me abandonou no hospital após eu dar à luz. Foi o momento mais difícil da minha vida. Uma traição que nunca esquecerei completamente. Mas no final, o que a vida reservou para ele foi diferente do que imaginei inicialmente. Não foi um castigo divino, uma vingança poética por seus erros. Foi uma segunda chance, uma oportunidade de reconhecer seus erros, de crescer através deles, de ser um pai presente para a filha que quase perdeu. E para mim, a vida reservou uma lição difícil sobre resiliência, sobre recomeços, sobre encontrar força na adversidade, sobre como, às vezes, o que parece ser o fim de tudo é apenas o início de algo diferente. Não necessariamente melhor ou pior, apenas diferente. Hoje, 4 anos depois daquele dia no hospital, não sou a mesma pessoa. Sou mais forte, mais sábia, mais capaz de distinguir entre o que posso mudar e o que preciso aceitar. Aprendi que perdoar não significa esquecer, que compreender não significa justificar e que avançar não significa abandonar o passado. Apenas carregar suas lições sem permitir que seu peso nos impeça de caminhar. E se fosse você, teria feito a mesma escolha? Teria permitido que Maurício voltasse à vida de Alice,
Teria encontrado em si mesma a capacidade de ver além da dor para o bem maior de sua filha? Teria descoberto que o perdão, mais do que um presente para o outro, é uma libertação para si mesmo? Não sei a resposta. Cada pessoa, cada coração tem seu próprio caminho, seu próprio tempo de cura. O que sei é que, para mim, para Alice, para nossa pequena família reconstruída das cinzas de um abandono, essa foi a escolha certa. Não é um final feliz no sentido tradicional. Não há um casal reunido, uma família restaurada como era antes. É algo diferente. É um final realista, honesto, com suas imperfeições e complexidades. É um final que reconhece que a vida raramente nos oferece resoluções perfeitas, apenas oportunidades de crescimento em meio às adversidades. É, em sua essência, um novo começo. E no final das contas, talvez seja isso que todos nós realmente precisamos.